Retornando às atividades aqui do nosso canal Prepara Enfermagem, a gente viu no vídeo anterior todos os nossos direitos que estão estabelecidos lá na nossa resolução 564 de 2017, nosso Código de Ética. Agora, me acompanhe aqui, nós vamos falar de algo muito importante, que são os nossos deveres enquanto profissional, aquilo que é dever nosso, estar ciente e executar dentro da nossa assistência de enfermagem. Então, o artigo 24 da nossa resolução do Código de Ética de Enfermagem diz que é um dever nosso exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Então, são princípios, são valores da nossa profissão. O artigo 24 vem trazer os valores da enfermagem. O 25 diz que fundamentar as suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. É um dever nosso enquanto profissional da enfermagem. Respeitar o posicionamento ideológico dos nossos pacientes e dos membros da equipe, além de assistir, ter assistência de enfermagem pautada no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos profissionais da enfermagem. Preste bem atenção. Você não pode dizer que não fez determinada ação porque não tinha conhecimento. Porque é dever seu, é dever meu, enquanto profissional da enfermagem, conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética profissional e as demais normativas do sistema. Como eu falei anteriormente, a nossa profissão é uma profissão regulamentada por lei. Regulamentada. Então, ela foi escrita e aprovada no Congresso Nacional. Então, nós também precisamos cumprir e fazer cumprir todas as normativas do sistema COFEN-CORES. O artigo 27 diz que é dever profissional nosso incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria. Nós precisamos apoiar, nós precisamos incentivar os profissionais a se organizar enquanto sindicato, se organizar enquanto associação e demais instituições da categoria. Indo aqui para o artigo 28, ele vem trazer que comunicar formalmente ao COREM e ou aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos e legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da saúde, da saúde da pessoa, da família e da coletividade. Então preste bastante atenção. Você precisa comunicar ao Conselho fatos que infringam o Código de Ética profissional da enfermagem e que possam colocar em risco ou prejudicar o exercício da profissão ou colocar em risco a segurança, a saúde das pessoas, da família e da coletividade. O 29 diz que é dever seu, enquanto profissional da enfermagem, é dever meu comunicar formalmente ao COREM fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente Código de Ética. Então, tem muitas instituições que obrigam as pessoas a realizar atividades que vêm de encontro ao que está estabelecido no Código de Ética. E você, enquanto profissional da enfermagem, tem o dever de comunicar. O artigo 30 diz que cumprir no prazo estabelecido as determinações, notificações, citações, convocações e intimações do Conselho Regional e Conselho Federal de Enfermagem. Então, se você foi convocado, notificado, intimado ou recebeu uma determinação, é dever seu atender. Se você não atender, você está descumprindo o Código de Ética dos profissionais da enfermagem e poderá responder um processo por descumprimento das notificações do sistema.
No artigo 31 diz que é dever seu colaborar com o processo de fiscalização profissional. Lá no Conselho Regional de Enfermagem, nós temos um departamento chamado de DEFINS, que é o Departamento de Fiscalização. Nesse departamento trabalham agentes públicos, que são os fiscais. Como eu já falei para vocês anteriormente, o Conselho Regional de Enfermagem é uma autarquia federal da administração pública indireta. Dentro desse departamento trabalham agentes públicos. É dever seu, enquanto profissional da enfermagem, receber e colaborar com o processo de fiscalização na sua instituição de saúde, do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a área física e institucional. Então, chegou no fiscal, chegou na sua unidade fiscal, você tem o dever de colaborar com o processo de fiscalização e informar a ele todas as pautas, prestar informações que o fiscal precise para desempenhar a sua função de fiscalização. O artigo 32, preste bem atenção, é seu dever manter a inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o seu exercício. Eu me formei no Ceará, vou trabalhar no Ceará, o meu registro vai ser iniciado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Ah, Ana Paula, mas eu trabalho em uma cidade que é fronteira com o estado da Paraíba. E eu tenho um emprego no Ceará e tenho um emprego na Paraíba. Você tem a primeira inscrição no estado do Ceará, você pode ter a primeira inscrição, pode pertencer ao estado do Ceará. E a sua segunda inscrição, que a gente chama de secundária, perdão, cadê a borracha? A gente chama de secundária, pertencer ao estado da Paraíba. Você pode fazer isso e pagar apenas um tributo federal para esse exercício. O artigo 33 do Código de Ética diz que é dever seu, enquanto profissional da enfermagem, manter os dados cadastrais atualizados. Se você mudou de endereço, você precisa informar ao Conselho Regional de Enfermagem. E hoje é permitido essa atualização através do site. Você entra no site e consegue fazer essa atualização. É importante por quê? Porque muitas vezes o conselho precisa te notificar, te mandar uma carta, te mandar alguma situação específica e o seu registro de endereço precisa estar atualizado. Seu endereço residencial precisa estar atualizado. É importante dizer para vocês que já se estudou várias formas até de enviar as carteiras via correio, mas que não foi possível por conta do grande número de profissionais que não atualizam o seu endereço, mesmo sendo um dever estabelecido aqui no artigo 33. Então, se você é profissional da enfermagem, mantenha o seu registro atualizado, porque está estabelecido como um dever. O 34 é muito bacana para a gente. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Para tudo que você está fazendo, está nos acompanhando? O artigo 34, ele é muito importante. Você tem o dever de manter regularizada as obrigações financeiras junto ao COREM. O que é essa obrigação financeira? É o tributo anual. Aquele tributo anual não é uma associação sindical ou de associação ou sociedade da enfermagem. Aquela anuidade que vai para sua casa todo ano é um tributo federal anual. E ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Preste bem atenção. Por que ele é obrigatório? Porque ele é um tributo federal. O que tem acontecido muitas vezes? As pessoas não entendem que esse tributo é obrigatório. Então, o artigo 34 vem dizer pra gente que é dever nosso, enquanto profissional da enfermagem, manter essa regularidade financeira. Está trabalhando, precisa manter a regularidade. Não está trabalhando. Ai, Ana, mas eu não estou mais trabalhando.
eu me formei como enfermeira, como técnica de enfermagem, e eu não estou no mercado de trabalho. O que eu devo fazer? Você deve procurar o Conselho Regional de Enfermagem e fazer o cancelamento da sua inscrição. Do mesmo jeito que você fez a primeira inscrição, você vai até o conselho e faz o cancelamento, porque o conselho não tem bola de cristal para saber se você está trabalhando ou não. Se você não fizer esse cancelamento, vai continuar indo para a sua casa o tributo anual, mesmo sem você estar exercendo. Então não faça isso. Não está ativo, vai até a sede e faz o cancelamento, ok? Continuando aqui, o artigo 35 do nosso Código de Ética diz que é um dever nosso apor o nome completo, o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Corém, assinatura ou rúbrica nos documentos, quando do exercício da profissão. Todo papel que você assina, que você detém lá o resultado da sua assistência, ele precisa ser assinado e carimbado por você, profissional da enfermagem. Seja auxiliar, seja técnico, seja enfermeiro. E o nosso artigo 35 vem dizer que é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria, inscrição no Corém, devendo constar assinatura ou rúbrica profissional. Se você não tem o carimbo, não tem problema, você precisa assinar, rubricar e escrever o seu número profissional. Claro, fica muito mais bonito com o carimbo, mas é facultado. A palavrazinha vem dizendo aqui que é facultado, tá? No parágrafo 1º do artigo 35. No parágrafo 2º do artigo 35 diz que quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação. Na Atenção Básica de Fortaleza, por exemplo, já tem a implantação do prontuário eletrônico e as assinaturas são digitais, mediante uma senha do profissional, mas precisa também respeitar a legislação vigente. O artigo 36 vem dizer que é um dever meu e seu, enquanto profissional da enfermagem, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Preste bem atenção. Quando o legislador, aqui no caso, o Conselho Federal de Enfermagem, escreve que é seu dever registrar no prontuário essas informações de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura, nada mais é do que para te garantir, como é que eu posso te dizer, provas do teu exercício profissional. Esse registro que você vai fazer poderá no futuro servir de base para você comprovar alguma situação específica do desenvolvimento da assistência daquele paciente. Então escreva tudo, relate tudo, porque mais lá na frente você não sabe se aquele documento vai servir, inclusive, para te inocentar de uma acusação via Conselho Regional de Enfermagem. Então preste bem atenção. No artigo 37, diz que é dever documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, em consonância com a competência legal. Se você é enfermeiro, você tem sim que fazer a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. A nossa profissão, ela é técnica e científica. Então, você, profissional da enfermagem, enfermeiro, precisa, é dever seu, instituído aqui pelo artigo 37, documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem. O 38 é dever prestar informações escritas e ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e à segurança do paciente. Se você não escreve, não tem como você dizer que prestou a assistência de forma efetiva, de forma segura para o seu paciente. Você tem o dever de esclarecer a família, a pessoa, a família, a coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências da assistência de enfermagem. É seu dever. Qualquer procedimento que você vai fazer, você deve informar o seu paciente os riscos, os benefícios e as intercorrências daquele procedimento de enfermagem. O 40 diz que é dever orientar a pessoa e família sobre o preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa
ou do seu representante legal. O direito de recusa está tipificado, inclusive, em outras instituições jurídicas. Então, é direito daquele paciente, você, profissional de enfermagem, deve acatar o direito de recusa desse paciente. 41, prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, raça, cor, religião, seja qual for gênero, seja qual for a situação. Você, profissional da enfermagem, tem o dever de prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza. O 42, ele vem dizer que é dever respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto e bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. O parágrafo único diz que respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne as decisões sobre cuidados e tratamentos que deseja ou não receber, no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente suas vontades, é um dever do profissional da enfermagem. E o 43 vem dizer que é dever respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo de vida, nas situações de morte e no pós-morte. O cuidado de enfermagem no pós-morte também é muito tema de muita discussão, porque enquanto a pessoa já não tem mais vida, mesmo assim é necessário, é dever respeitar o pudor em todo o seu ciclo de vida, inclusive no pós-morte. Então fique atento para não cometer ilicitudes, né, e descumprir o Código de Ética Profissional. 44 vem prestar assistência de enfermagem em condições que ofereça segurança, mesmo em casos de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria é um dever, mas o parágrafo único ele vem dizer uma situação específica do direito de greve dos profissionais. Então, será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura conforme a complexidade do paciente. Então, você, profissional da enfermagem, que está em processo em movimentos reivindicatórios, precisam se ater ao quantitativo mínimo de cuidados dentro do seu posto de serviço. É o que o nosso Código de Ética traz aqui pra gente. Enquanto dever, nós temos dever de prestar assistência, com condições que tragam segurança. Temos direito também de nos organizarmos e de reivindicar melhores condições de salários e trabalho, mas é nosso dever prestar assistência com segurança e respeitando os cuidados mínimos do direito de greve, ok? Aqui nada mais é do que o direito de greve, estabelecido em outros instrumentos jurídicos, ok? No artigo 45, preste bastante atenção. Artigo 45, objeto de muito estudo dos conselhos regionais e de pessoas que são envolvidas na parte jurídica. O profissional da enfermagem ele tem o dever de prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrente de imperícia, negligência e imprudência. A imperícia é quando você não tem o conhecimento adequado para realizar a atividade. A negligência é quando você faz pouco caso da situação e negligencia mesmo. E a imprudência é quando você age de forma não segura, mesmo sabendo que aquilo pode trazer um risco para a pessoa, mesmo assim você comete um ato com riscos e acaba prejudicando a vida da pessoa. Então essas três palavrinhas aqui, que a gente está falando delas, você tem que saber bem bonitinho, porque elas são objeto de processos éticos que podem já inicialmente trazer uma penalidade de suspensão ou até mesmo cassação do exercício profissional. Então fique bem atento ao que a gente está conversando sobre o artigo 45. 46, a gente coloca como dever recusar-se a executar prescrição de enfermagem médica na qual não conste a assinatura
e o número do registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Então, a prescrição, ela tem que estar devidamente assinada e identificada. E você tem o dever de se recusar se assim não estiver. Parágrafo 1º diz que o profissional de enfermagem deverá se recusar a executar a prescrição de enfermagem médica em casos de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. Se você não está entendendo, você precisa garantir que essa prescrição não seja feita, tá? Porque ela não tem aí a prescrição nem a identificação do profissional. No parágrafo 2º, vem dizer que é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência. Sempre o nosso código vai trazer a exceção dos casos de urgência e emergência. Enfim, o artigo 47 vem dizer posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, da família e da coletividade, é um dever seu. O 48, prestar assistência de enfermagem promovendo a qualidade da vida, de vida da pessoa, da família, no processo do nascer, viver, morrer e luto. Então, preste muita atenção. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com riscos iminentes de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante, é um dever dos profissionais da enfermagem. Já quase finalizando aqui a parte de direitos, a gente vem trazer o 49, que você tem o dever de disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemias, catástrofes, desastres, sem pleitear vantagem pessoal. Aconteceu recentemente na cidade de Brumadinho. Então, que os profissionais foram convocados para lá e, de acordo com o código, não podem solicitar nem pleitear vantagem pessoal. 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. O parágrafo único diz que ficam resguardados os casos em que não haja a capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal. No 51, é dever do profissional responsabilizar-se por falta cometida em sua atividade profissional, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência e negligência, desde que tenha a participação e o conhecimento prévio do caso. O parágrafo único diz que quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos praticados individualmente. Então, a enfermagem trabalha em equipe. Então, todas essas faltas também são apuradas em equipe. O 52 vem falar do sigilo. Manter o sigilo sobre fatos que detêm conhecimento em razão da atividade profissional, exceto no caso previsto em determinação judicial. Então, preste bastante atenção. O dever do sigilo permanece mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa. E o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade da pessoa, na defesa própria ou da atividade multiprofissional. E o profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá, preste bastante atenção, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, ele deve declarar suas razões éticas para manter o sigilo profissional daquele assunto específico. Já teve vários casos aqui no estado do Ceará de quebra de sigilo em que o profissional teve que ser penalizado. Então, é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilidade criminal, independente de autorização, de casos de violência contra criança, adolescente, idoso, pessoas incapacitadas e sem condições de firmar consentimento. A comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz, será devida, independentemente de autorização, em casos de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com o conhecimento prévio da vida ou da vítima ou do seu responsável.
Preste muita atenção, são inclusive casos de notificação compulsória. 53 diz que é dever seu resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo de imagem vinculado nos diferentes meios de comunicação. O seu paciente, você pode fazer a exposição da assistência de enfermagem ao seu paciente, mas ele precisa autorizar o uso da imagem dele. E ele não autoriza o uso da imagem de boca, ele precisa colocar por escrito essa autorização do uso da imagem, ok? Para que a gente não tenha problema mais lá na frente. 54, estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico, científico, ético, político, socioeducativo e cultural dos profissionais da enfermagem sob sua supervisão e coordenação. 55, aprimorar esses conhecimentos técnicos, éticos, políticos é dever seu enquanto profissional da enfermagem. 56, estimular, apoiar, colaborar e promover o desenvolvimento de atividade de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovados pelas instâncias deliberativas é sim um dever seu enquanto profissional da enfermagem. Cumprir a legislação vigente, olha aqui, bem bonitinhos, para pesquisa envolvendo seres humanos. Toda pesquisa que envolve ser humano tem uma legislação específica vigente. Respeitar os princípios éticos e direitos autorais do processo de pesquisa é um dever seu. Somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem. Não pode aceitar cargo que não traga segurança para ti, nem para o outro na sua assistência de enfermagem. Respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente e gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde. Então, preste muita atenção que tudo isso que a gente acabou de conversar com você trata-se dos deveres dos profissionais da enfermagem ao cumprir a Resolução 564 de 2017. Não sai daí que a gente volta já com as proibições, tudo aquilo que você não pode fazer de maneira nenhuma.